De todos os milagres lindos, preciosos, maravilhosos que tem na Palavra de Deus, um dos mais espetaculares se chama ressurreição. Que quando alguém morreu e experimentou a bênção e o milagre de ressurgir. E aqui a gente tem essa história maravilhosa, você já ouviu várias pregações a respeito de Dorcas, e é uma história poderosa, sobrenatural. E aqui nesse contexto nós vemos que Pedro estava, agora a igreja estava vivendo aquele momento do Pentecoste, do avivamento. A igreja trabalhava agora, estava trabalhando, estava se envolvendo, estava viajando. E aqui nós temos Pedro que se encontra lá em Lida, bem pertinho de Jope, nessa cidade mediterrânea, uma cidade praiana que hoje fica perto de Tel Aviv, e eu acho que o nome de hoje, na atualidade, se chama Jáfios, é alguma coisa assim, tá? Mudou um pouco o nome dela. E a igreja primitiva estava vivendo aquele momento do fogo e do avivamento, e a igreja estava toda envolvida naquele contexto. E aqui dentro dessa história, Pedro está em Lida, já chega a notícia que ele talvez tinha uma igreja lá, a gente não sabe, mas ele opera um milagre de levantar um paralítico da cadeira, da sua paralisia, do seu momento lá de doença, de enfermidade. E nessa cidade, Jope, que era uma cidade que comercializava a pesca, era uma cidade que muitos homens, era uma cidade de praia, onde as pessoas iam pescar. E dentro aqui dessa história a gente vê muitos homens que adentraram esse mar e não voltaram vivos para sua casa. E ali ele começa a dizer no versículo 36 que tem uma mulher, que havia uma mulher, né, que chamava-se, a Bíblia chama ela de discípula. E eu estudando essa passagem, eu vi que é a primeira mulher na Bíblia a ser chamada de discípula. E isso chama muito a nossa atenção. E o nome dela é Tabita, mas no grego, Dorcas. E o Tabita é interessante, porque o Tabita e Dorcas, tudo significa gazela. E essa mulher é uma mulher ágil, porque é o significado do nome dela. É uma mulher que ela vive num momento de dor, num local onde gera muita dor. Por quê? A Bíblia diz aqui em Atos que nesse lugar existiam muitas viúvas. Então a gente sabe que por ser uma cidade praiana, por ser alto mar, por ser local de pesca, essas mulheres perdiam seus maridos. Então Dorcas está aqui nesse contexto de um local que é um pouco caótica a situação. Ela se encontra no meio de mulheres que ficaram viúvas, que têm os seus filhos que perderam os seus pais, então ela está envolvida num ambiente de dor, num ambiente onde tem muitos órfãos e muitas viúvas. E a Bíblia não cita se ela também era viúva. A Bíblia não fala se Dorcas tinha família, se ela tinha marido, mas ela expressa muito bem a característica dessa mulher logo no início do versículo, e tem duas características. A primeira é que ela é chamada de discípula, e a segunda diz que ela era notável pelas boas obras e as esmolas que ela fazia. Então, não falam se ela tem marido, não falam se ela tem filhos, não falam se ela tem família, mas falam que ela é discípula e que ela é notável. Notável porque ela tem boas obras e ela faz muitas esmolas. E quando a Bíblia trata, né, de discípula, quando chama de discípula, a Bíblia está querendo nos dizer que essa mulher tem algo de diferente nela. Ela não é uma mulher comum, é uma mulher que talvez, não sei, estudando eu li que talvez Filipe tenha ganho essa mulher para Jesus por causa das viagens que ele fazia. Não é uma coisa certa, mas talvez essa mulher já vem
de ser discípula de Jesus porque Filipe talvez a ganhou para Jesus. Então ela era notável, então ela estava exercendo muito bem o seu papel de discípula. Era discípula porque ela conhecia muito bem o mestre a quem ela servia. Quando é chamada de discípula, é porque ela serve a alguém, porque ela obedece a alguém. E aí eu fui ver uma diferença entre discípula, ser discípula e ser fã. E aí eu descobri que tem uma grande diferença, porque a gente pode ser fã de alguém, a gente pode gostar de alguém, mas há uma diferença entre ser discípula e ser fã. A discípula, ela é uma aprendiz, é uma aluna receptiva a ensinamentos. É alguém que absorve o que aprende e ela reproduz. É alguém extremamente útil ao reino de Deus. E qual é a fã? Como é a fã? A fã é só uma pessoa que tem grande afeição ou demonstra interesse por algo, por alguém, mas o fã, ele só admira e tem interesse, mas ele não aprende nem reproduz nada de útil. Então aqui a gente vê uma grande diferença, porque discípula, ela aprende e ela reproduz aquilo que ela aprende. E ela é extremamente útil para o reino de Deus. E aqui começa na parte B dizendo que ela faz boas obras. Então Tabita, ela não tinha um microfone na mão dela, ela não tinha um instrumento musical na mão dela. Mas essa mulher, a Bíblia diz que ela tem agulha e linha nas suas mãos. Ela costurava. Esse era um dom dela. Ela fazia túnicas, fazia as vestes, e eu acredito que Dorcas, quando a Bíblia fala dela fazendo isso, essas mulheres apresentando essas peças, eu penso que Dorcas foi a maneira como ela decidiu escolher para, em meio àquela dor da perda do marido, da viuvez, de ver seus filhos sem um pai, eu acredito que Dorcas devia ser empreendedora. Isso aqui é eu que estou falando, gente, a Bíblia não está falando. Mas eu penso que ela deu um jeito de ajudar aquelas mulheres, ensinando, porque eu penso que o discípulo, ele aprende e ele gosta de ensinar. O discípulo não pega e aprende as coisas e retém para ele gosta de passar adiante o que aprende. Então eu acredito que Dorcas não só ensinava as coisas concernentes ao reino de Deus, mas ela também ensinava a costurar. Porque na cultura, lá quando uma mulher perdia o seu marido, e o marido era o provedor da sua casa, essa mulher, automaticamente quem era responsável por ela era o seu filho, que tinha que trazer o sustento para essa viúva. Mas a gente não sabe se muitas delas não ficaram viúvas com seus filhos ainda crianças. Então era necessário adquirir uma forma de ganhar a sua vida, de fazer algo produtivo para ganhar dinheiro e sobreviver. Então eu penso que Dorcas talvez fazia isso. Dorcas tinha um ministério e muitas vezes a maioria dos ministérios que não são evidentes, que as pessoas não estão vendo, elas são forjadas dentro do secreto. É onde ninguém está vendo, aonde o homem não está olhando, o homem não está enxergando esse trabalho, esse ministério do secreto. Mas os olhos de Deus estão lá, naquela mulher, exercendo aquele ministério do secreto, fazendo boas obras, porque fazer boas obras não significa que você tem que sair rasgando hoje, no caso, nas redes sociais, mostrando que você tem feito de boas obras. O maior ministério feito no secreto é onde ninguém vê, mas o Pai está vendo. É onde o homem não enxerga, mas o Senhor enxerga. O Senhor está vendo as boas obras que você tem feito. Amém? E eu acredito que era assim, Dorcas. E lá em Romanos 12, a gente vai ler do 6 ao 8, tá bom? Ele diz assim: de modo que tendo diferentes dons, faculdades, talentos, qualidades, que diferem segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja com dedicação ao ensino.
ou que exorta, encoraja, use desse dom em exortar. E o que reparte, contribui. Faça com simplicidade e liberalidade o que preside com cuidado e que exercita misericórdia com alegria. E eu acredito que o dom da Tabita não era apenas costurar túnicas e vestes. Eu acredito que o maior chamado de Tabita era costurar os corações que estavam enlutados. Ela tomava para ela e costurava corações. Ela repartia o amor, o cuidado, a misericórdia, e ela derramava tudo isso com alegria sobre essas mulheres. Eu fico pensando em nós, como nós temos nos importado com as dores do outro. Será que nós temos nos importado com a dor de tantas famílias? E esses dias nós temos visto no Brasil tantas situações difíceis. Santa Catarina perderam 4 crianças, praticamente bebês. E eu fico me perguntando, será que nós, como mulheres de Deus, nós temos nos importado em costurar também os sentimentos e a dor do nosso próximo? Será que nós temos hoje, como nação, que está vivendo esse contexto tão difícil, de um momento tão delicado, será que nós temos nos importado com o choro dessas famílias? Será que nós temos dedicado pelo menos 5 minutos de clamor e oração por essas famílias? Será que eu tenho me importado com a dor das pessoas que estão ao meu lado, que eu sei que estão sofrendo, que eu sei que estão enlutadas, que eu sei que estão com medo? Será que eu tenho me importado? Será que você tem se importado? Talvez Tabita também fosse uma viúva, e talvez por isso ela entendesse tão bem a dor dessas mulheres e dessas mães. Às vezes nós só vamos compreender a dor do próximo quando nós passamos por aquela dor. Quando nós não enfrentamos, às vezes nós temos dificuldade de entender. E muitas vezes nós somos críticas. Nós dizemos, mas que tolice, está sofrendo por quê? E a gente é insensível, a gente não tem às vezes empatia com a dor das pessoas. E Tabita, ela talvez entendesse, por isso ela se importasse com aquelas mulheres. Talvez ela entendesse bem essa dor, porque talvez ela já tinha experimentado. A Bíblia não fala, mas é provável que ela fosse talvez uma viúva. E esse ministério que Tabita exercia, ele não era um ministério de plateia, não era onde as pessoas olhavam e viam. Era um ministério silencioso, com amor, um coração cheio de empatia pela dor das mulheres. Era um ministério com generosidade, com doação, com o joelho no chão. E é isso que hoje Deus nos chama a participar, desse ministério de Tabita. Desse ministério onde nós não nos importamos com quem está olhando para nós, mas nós estamos olhando e focando na necessidade de quem está ao nosso lado. Nós estamos com o joelho no chão. Nós não queremos aplauso, mas nós queremos que o céu veja, que o céu anote tudo, porque o céu se importa com isso. O céu tem necessidade de ver em mim e em você, o nosso coração conectado à vontade de Deus e à palavra do Senhor e aquilo que Ele nos ordena. Então lá no versículo 37 diz que essa mulher, ela vai adoecer, mas não diz de quê, e diz que ela vai morrer. E Tabita, a gente pensa assim, nossa, ela morreu em pleno avivamento, onde a igreja estava naquele fogo, levantando o paralítico, curando enfermos, expandindo o evangelho, e é nesse contexto de avivamento que essa mulher morre. E a gente pensa, morreu no avivamento? Sim, podemos morrer dentro do avivamento. O que nós não podemos é permanecer mortos dentro do avivamento.
Amém? Lázaro morreu no momento que o seu mestre estava caminhando perto dele, próximo a ele, onde Deus estava trabalhando nos corações, estava incendiando o coração, e era dentro de um grande avivamento na hora que Lázaro também morreu. Mas todo esse contexto de morte aqui, tanto na vida de Lázaro como na vida do filho da viúva de Naim, todos esses que ressuscitaram, você vê que tudo foi para a glória de Deus. Podemos morrer no avivamento? Podemos, mas Deus vai manifestar a sua glória dentro desse momento em que nós podemos nos perder e morrer dentro do avivamento, vivendo a experiência do avivamento. Mas nós vamos ter direito a ressuscitar. Amém? E aí Tabita morre nesse momento onde a igreja está com todo o fogo. E eu quero te dizer que se você sentir que você está morrendo dentro do avivamento, procure chegar perto de quem está incendiado. Porque a gente só morre quando a gente deixa a brasa apagar. Quando você está perto de alguém que está incendiado, está vivendo esse amor por Deus, está vivendo esse avivamento, ainda que você morra, você vai ressurgir novamente. E aí elas lavam, essas mulheres, esses irmãos, elas lavam o corpo, colocam na cama e eles sabem que Pedro está ali por perto. E eles mandam 2 irmãos até Pedro e vão buscá-lo. E aí eu acredito, aqui lendo, a gente vê uma grande semelhança quando a Sunamita perde o seu filho. Quando aquela mulher perde o seu filho, ela também coloca ele na cama do profeta e ela corre e diz: está tudo bem, ela não avisa nem o marido e ela vai. E ela vai atrás do profeta. E eu acredito que esses irmãos da igreja de Jope, eles conheciam muito bem essa história. E eles fazem a mesma coisa. Vamos colocá-la na cama, vamos lavá-la, vamos prepará-la. Porque se não acontecesse, pelo menos já estava pronto para o sepultamento. Mas eu acredito que eles foram cheios de fé. Eu não acredito que eles arrumaram a defunta lá e pensou, né? Se não funcionar, eu não acredito que eles foram com esse pensamento. Mas se fosse nós, talvez a gente fosse assim, né? Vou preparar aqui o defunto. Se ressuscitar, amém. Senão a gente sepulta, né? Mas pelo menos o corpo já está lavado, já está pronto. Então eles vão e correm para a Lida para chamar Pedro. Eu acredito com a esperança de ela vai ressuscitar. Eu acredito que eles foram nessa certeza que essa mulher tinha crédito no céu. Eu acredito que quando se tem crédito no céu, tem direito à ressurreição. Amém? Eles vão na direção e lá no versículo 38 diz que eles sabem que Pedro está em jogo e vão lá, enviam 2 homens para rogar que ele não demorasse a ir, porque a mulher estava morta, a gente não podia deixar feder, né? Então assim, não podia demorar muito não, tinha que ser um negócio para pouco. E o interessante aqui que diz que Pedro se levanta, imediatamente vai com essas pessoas. E quando chega lá, Pedro é recebido por aquelas mulheres que estão chorando e estão apresentando para ele todo o trabalho de Tabita. E eu vejo aqui essas mulheres chorando e apresentando o que ela fazia, mostrando os feitos de Tabita. E eu vejo aqui corações muito gratos, que elas estão chorando, estão apresentando e dizendo: e agora? Perdemos a pessoa que nos ajudava, perdemos a pessoa que nos socorria, ela era muito preciosa. Enfim, eu acredito que essas mulheres estavam ali chorando e mostrando as obras e perguntando para Pedro: e agora, quem vai nos ajudar? Porque a mulher que tinha um coração, que nos socorria, que costurava a nossa dor, nós a perdemos. Mas nós somos gratas. E elas falavam de amor. Nesse momento elas falavam dos remendos do coração dela. E dizendo, ela se importava com a minha dor. Ela costurava não só as minhas vestes, mas ela também costurou as minhas dores.
ela também se importava com a minha viuvez, ela se importava com a minha dor de ver meus filhos chorando a falta de um pai. E tem promessa para a vida de quem se importa com a dor do próximo. A Tabita, ela tinha morrido, mas ela tinha deixado um legado. E ontem o apóstolo falou a respeito com a gente na reunião sobre isso. O que nós temos feito? O que nós vamos deixar quando nós partimos? E a gente não está falando da conquista. E a gente estudando, a gente vê que muitos homens começaram na Bíblia muito bem a sua vida espiritual, mas muitos deles terminaram em tragédia. A gente já passou na jornada por Sansão e a gente vê que aquele homem começou tão bem a história dele, mas porque era um homem emocionalmente desequilibrado. A vida amorosa, na vida amorosa de Sansão, ele era muito desequilibrado, gente. Ele se perdeu por causa de muitas mulheres. E ele terminou e teve um fim trágico. Teve um fim muito triste. Podia ter terminado muito além daquilo que nós lemos, que a gente vê na história de Sansão. E o apóstolo fez isso. Qual é o legado que nós vamos deixar? Ele fez essa pergunta. As pessoas vão lembrar de nós como mulheres santas, como mulheres que viveram verdadeiramente o Evangelho dentro da vontade de Deus, ou a gente se perdeu pelo caminho e acabou fazendo tolice. E muito mais importante do que o início da nossa fé, o início da nossa jornada, muito mais importante é como eu vou terminar essa jornada. Porque quando nós terminarmos é que vai ficar a nossa história. É aí que as pessoas vão dizer, verdadeiramente combateu o bom combate, guardou a fé e acabou a carreira dela. Então nós precisamos vigiar a nossa vida para que a gente realmente tenha esse final, entre aspas, de Tabita, que era uma mulher que ela tinha partido, mas era uma mulher que tinha história para contar e as pessoas tinham que falar a respeito dela. E aqui Pedro entra no quarto, tira as pessoas de perto, as que estão chorando, as viúvas, e aqui você vê Pedro fazendo exatamente aquilo que um discípulo faz quando ele observa seu mestre. Lembra que eu falei no início que o discípulo, ele aprende e ele reproduz. E aqui você vê um Pedro que está reproduzindo o que ele aprendeu com Jesus. Ele lembra aqui de como foi que Jesus levantou Talita Cumi. Ele tira as pessoas que estão chorando, deixa só as pessoas que precisam estar dentro daquele quarto. E nesse caso Pedro ficou só, provavelmente não tinha ninguém com estrutura ali para ficar junto com ele. E ele reproduz de joelhos, mostrando a total dependência dele do Senhor, porque ele sabia que não era ele que podia ressuscitar aquela mulher. Era somente o Senhor Jesus Cristo que podia levantar a vida daquele lugar. E nessa certeza ele faz uma exclamação: Tabita, levanta-te. As nossas obras, elas não terminam no túmulo, elas vão ecoar para a eternidade. Amém? Nossas obras não terminam no túmulo, elas ecoam para a eternidade. E você pode imaginar aqui a surpresa de Tabita quando ela abriu os olhos dela, quando ela voltou à vida. Imagina você, eu não sei quantos dias ela demorou para morrer depois que ela cresceu, mas eu não sei se teve essa lembrança, mas ela deve ter se olhado, deve ter se visto naquela cama. Ela tinha tomado um banho, ela estava com uma outra roupa. Imagina o susto que você leva quando você ressuscita. Eu não sei, mas eu acho que quem ressuscitou deve levar um susto, né? Nunca ressuscitei, nunca morri. Mas eu acredito que quando a pessoa volta, a vida dela deve ter uma surpresa muito grande. Imagina ela agora olhando o zelo que essas pessoas tiveram com ela. Essa mulher cuidou daquelas viúvas e da dor daquelas pessoas. E agora ela desperta da morte e ela vê que ela também recebeu zelo, amor das pessoas que cuidaram dela, das pessoas que a amavam.
E eu imagino que ela deve ter tido uma surpresa muito grande quando ela viu Pedro. E muitas vezes a gente pode pensar que alguma parte, alguma área da nossa vida já morreu. Mas Deus está sempre dizendo para mim e para você: tem vida aí, vai ressuscitar. Em nome de Jesus. Não ache que áreas já morreram ou que não podem mais ressuscitar. Tudo pode ressuscitar, desde que você confie no autor da vida, que é o Senhor. E quando volta a vida, é porque Deus ainda tem um propósito a se cumprir naquela parte, naquela área, naquela história. Então nunca pense: essa área que morreu não tem mais jeito, porque Deus é o autor da vida. Tabita, então, agora que estendeu a mão para muitas pessoas, ela tem uma mão estendida de Pedro na direção dela, para ela se levantar daquela cama, e ela está entendendo que o socorro veio do céu para ela. Porque todo mundo que trabalha em favor do céu, todo mundo que se importa com as pessoas, com o reino de Deus, ela tem direito a ressuscitar. Ela vai ter sempre uma mão estendida, porque ela estendeu a sua mão. Então, toda vez que você estender a sua mão, saiba que Deus vai ter sempre uma mão estendida para você socorrer também. Amém? Tabita impactou a todos antes de morrer. E agora, na sua ressurreição, ela vai continuar impactando. Imagina, depois que essa mulher voltou à vida, o quanto de vidas não foram salvas através do testemunho dela de ressurreição. Imagina que as pessoas, assim como Lázaro, quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que muitas pessoas iam de várias partes do mundo para conhecer, para ouvir a história de Lázaro. E eu imagino que despertou também, não só na cidade de Jope, mas toda aquela redondeza por perto, despertou o interesse de ver como foi a história de ressurreição daquela mulher. E tem uma mulher também que ela sempre me desafiou muito por causa das suas habilidades, e quando fala de postura eu sou bem péssima para isso. E quando eu li a mulher de Provérbios, que para mim é uma Dorcas também, aquela mulher, meu Deus, que mulher fantástica. Mas a história daquela mulher sempre me desafiou. E eu vi a mulher com tantas habilidades e eu dizia: meu Deus, eu mal prego no tom. Não sei fazer nada, não sei fazer. Gente, não me dá uma barra de uma calça para fazer que não vai prestar, não sei fazer nada. Então eu mal sei pregar um botão. E essas mulheres que têm essas habilidades e esses dons de costurar, de criar coisas. Mas aí eu comecei a pensar: eu não tenho muita habilidade. Eu fiquei pensando: não tenho muita habilidade. Essas mulheres, elas fazem um bocado de coisa. Eu não tenho, não sei fazer. Gente, eu não sei fazer. Eu sei fazer comida, eu sei fazer. Mas assim, eu não tenho habilidade de fazer coisas diferentes. E aí um dia eu falei: Deus, eu não sei nem quais são as minhas habilidades, eu não sei fazer quase nada. E aí Deus falou algo ao meu coração. Deus disse para mim o seguinte: você não precisa ter tantas habilidades, você só precisa ter o seu coração funcionando de acordo com o meu, porque as suas mãos é só um detalhe para mim. E aí eu entendi que não importa se a gente tem dons, talentos, eu admiro quem tem, acho lindo quem sabe fazer crochê, artesanato, bolo, eu acho lindo fazer essas coisas, costurar, eu acho lindo, mas realmente eu não tenho. Mas Deus falou isso ao meu coração, que não importava se eu era dotado de habilidade de fazer, saber fazer as coisas. O que importava é que eu tivesse o meu coração alinhado ao coração de Deus, para que eu fizesse aquilo que a palavra de Deus manda, aquilo que a palavra de Deus me diz. E o coração de Tabita era esse coração alinhado ao coração de Deus. E era um coração que, além de estar alinhado ao coração de Deus, ela estava alinhada ao coração de mulheres gratas. Imagina que isso é um cenário perfeito para a ressurreição, para ressuscitar. Coração de uma mulher alinhado ao coração de Deus, que está junto com outros corações que são gratos. E foi por isso que Tabita ressuscitou. Ela tinha um coração alinhado ao reino e ela tinha corações alinhados, cheios de gratidão a ela e a Deus pela vida dela.
E isso foi um grande motivo para Deus permitir a ressurreição de Tabita. E como Tabita, nós fomos chamados para costurar o que rasgou. Costurar corações quebrados pela dor, alinhar o nosso coração ao coração do Pai. E hoje Deus nos chama para costurar vidas, unir vidas para o propósito de Deus. Use as suas mãos para ser bênção e a sua história fará com que outros conheçam Jesus. Leve vida aonde tem morte. Esse é o nosso chamado. E eu quero dizer, mulheres gerando vidas, levanta-te. Pode ficar de pé.